a mais um episódio do Canal On, onde a gente tem o propósito de conectar marcas, pessoas e negócios. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum nos nossos bastidores aqui do marketing enquanto empresa de marketing, né? Que é como você construir uma marca gerando valor em mercados onde a venda é mais técnica, o ciclo de vendas é longo e a pessoa que compra não vai lá e dá um simples clique no linkzinho lá do clique da bio, né? Exatamente. E os nossos convidados, eles atuam exatamente nesse mercado, né? Soluções de alta complexidade para energia e para cidades inteligentes. Aí a gente está aqui hoje, né, com o Felipe Fulgêncio, que tem uma empresa, né, que vende soluções de IoT para a área de energia e cidades inteligentes. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. E estamos aqui com o Lucas Oliveira, que é de uma empresa de engenharia de energia para também o mercado para o setor elétrico, né? Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Paty. Então, muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado o convite da gente. Quem está fora do mercado, ele pode achar que vender tecnologia para energia e cidades inteligentes é como vender qualquer outra solução para B2B, né? Como que vocês descreveriam esses processos? Quem são esses decisores? Quantas pessoas estão ali na esteira para poder fazer uma aprovação de uma compra, por exemplo? Começa, Felipe. Bem, vender tecnologia para essas áreas, né, e processos para essas áreas é uma tarefa complexa, né, como vocês bem colocaram aqui, vai desde da escolha dos interlocutores, né, até mesmo o prazo da venda, o ciclo de venda que é longo. Então tem várias fases em uma venda que precisam ser controladas, trabalhadas, né, para chegar ao resultado final, que é efetivamente a assinatura de um contrato e uma venda efetivamente feita, né? No caso da M2M Telemetria, a gente tem um negócio tanto pela iluminação pública, quando a gente vende para o setor elétrico, são projetos que são de maior monta. Então, o tempo de maturação, a forma de se começar a abordagem, até chegar ao ponto de fechar um contrato, realmente tem vários interlocutores que vão normalmente, no caso das distribuidoras de energia, desde da área técnica, né, que é justamente o nosso cliente direto, né, até a autodireção da empresa, passando pela área de compra. Então, são vários relacionamentos que têm que ser estabelecidos para isso. E no caso de cidades, né, cidades inteligentes, tem desde o nosso cliente principal, que são as PPPs, que normalmente a decisão está na autodireção, né? Também pelas pessoas que operam, né? E também o cliente do nosso cliente. Então, você já tem mais um ponto além, que você precisa não só conquistar o seu cliente, precisa conquistar o cliente do seu cliente. Então, essa é uma jornada que depende de todo um planejamento para que você consiga chegar ao ponto de assinar um contrato. Concordo plenamente. A Metron, a gente tem um histórico grande trabalhando também com o setor elétrico, as distribuidoras, onde a gente vive a mesma situação, né? Nós, por natureza, por ser uma empresa de engenharia, a gente tem um foco muito grande num convencimento técnico inicial, que eu acho que é muito importante para que a gente consiga, a gente convence quem de fato vai utilizar o equipamento primeiro. Eu acho que é o primeiro para que a gente de fato faça com que o técnico queira aquela solução, mas depois você ter envolvimento com os tomadores de decisão, quem de fato tira o dinheiro do bolso, né, e também depois no processo concorrencial, isso é super necessário. A gente também tem uma frente de trabalho que foge um pouco do setor elétrico, né, que a gente está falando do lado do consumidor, das indústrias, data center e tudo mais, que o processo é um pouco diferente, porque às vezes você não tem um processo de compra tão rígido, concorrencial mesmo, licitatório, como a gente tem nas distribuidoras, mas no fim das contas é a mesma coisa. Você precisa ter um convencimento técnico, você precisa auxiliar no entendimento do cliente de que aquela solução é o que resolve o problema dele e depois passar por todas as fases dentro das empresas para que de fato o processo seja decidido. E como sustentar esse interesse, né, vendo que tem tantas pessoas envolvidas nesse processo, né? É um desafio, né? É um trabalho contínuo. E assim,
um trabalho de sempre estar nutrindo e tendo o cliente como um parceiro mesmo. Tendo um cliente como aquela pessoa que sabe que pode ligar para o seu telefone a todo momento. A Metro, na sua história, houveram várias situações onde a gente, na parada ali de férias entre Natal e Réveillon, tendo que atender o cliente, e é uma dedicação, um investimento de tempo, de recursos e tudo mais, muito grande no sentido de convencer, de auxiliar o cliente, de estar em todas essas fases do projeto, para que de fato a gente chegue lá, talvez em um período de anos, a conseguir de fato fazer com que esse projeto aconteça. Mas é assim, não é aquele processo que a gente consegue basicamente falar assim, isso daqui custa tanto, eu vou investir isso e daqui 3 meses, 6 meses eu vou ter isso de retorno. Muitas vezes é até difícil de mencionar isso, porque a gente olha para um contexto da empresa como um todo, e tanto da empresa, nós como empresa, mas a empresa que a gente está se dedicando. E o que ela pode nos dar no longo prazo. Se a gente olha no histórico de 24 anos da empresa, um grande percentual do nosso negócio, mais de 70%, são de clientes recorrentes. Por quê? Não é uma dedicação para uma venda, é uma dedicação para uma parceria de longo prazo. É muito mais fácil vender para quem já está com você do que conquistar um cliente novo, né? Sim, com certeza. Eu diria, simplificando, que esse tipo de venda ela é o estabelecimento de uma relação de confiança, né? Verdade. Com todos os interlocutores, Sim. com todos os clientes, com todos os níveis e com todos os públicos, né? Então, manter isso, né, passa principalmente por manter essa relação de confiança no dia a dia, ou seja, estar com o cliente, que os colaboradores estejam com os clientes o tempo inteiro, atendendo e estabelecendo essa relação de confiança, mas também garantindo a confiança na marca, né? E para garantir a confiança na marca, você precisa estar exposto, né? Bem exposto, bem colocado, porque hoje em dia estabelecer essa relação de confiança é muito importante no dia a dia, mas nas mídias sociais, nas mídias digitais hoje, você ter a visão da percepção da empresa como uma empresa de confiança, né, é importantíssimo para que você possa chegar e realmente chegar ao ponto, o pessoal falar assim, poxa, eu tô te vendo direto, você está viajando direto, você está, o negócio saindo do exemplo, está participando de muitos eventos e tal. Isso é super importante também na construção dessa confiança. Então, eu simplificaria bastante pela questão de um tipo de venda que é feita na construção da confiança, e essa confiança precisa ser feita em todos os níveis, no pessoal, em todos os níveis do cliente e também na construção da marca da empresa, né? Ótimo. Não é só sobre o trabalho que você faz ali no dia a dia com o cliente, mas em como você é visto pelo cliente. Sim. E isso é em todos os momentos ali, até quando você não está diretamente trabalhando para aquele cliente. Concordo Sim. plenamente. Teve umas férias que um amigo falou assim, eu estava procurando uma empresa de tal serviço e tal, fui procurar, vi o nome de uma empresa, me indicaram, fui entrar no site, a empresa não tinha site. Aí entrei em outra, não tinha site. Essas empresas não existem. Ele falou assim comigo. Falei, de certa forma, né, ele tem razão. É porque é um ecossistema, né? Se a gente pensar, você tem que trabalhar todas essas pontas. Muitas empresas têm uma presença digital, mas não têm uma presença com essa estratégia, né? E aí acaba que isso não passa a confiança que precisa. Existem diferentes mercados, mas quando a gente está falando especificamente de B2B, de venda complexa, a confiança ela é um pilar fundamental para que a gente consiga trabalhar isso dentro do time de vendas, dentro do time de relacionamento, dentro da própria operação, né, essa percepção assim. E aí se a gente pensar nesse lugar das empresas estarem no digital e às vezes não estarem se comunicando bem, né, a gente tem que pensar no digital como um ecossistema, é o LinkedIn, é o conteúdo técnico, é o case, é a voz do CEO, como esse porta-voz da marca também. Como que vocês percebem isso no dia a dia, assim, na empresa de vocês? A partir do momento que houve, né, essa percepção de ecossistema e trouxe isso como uma visão do todo, digital e todas as outras pontas, qual foi a diferença que aconteceu dentro da empresa? Olha, eu diria que nessa construção, a gente pode pegar bem desde quando a gente começou a trabalhar com a Logon, né? A gente tinha ações dispersas, estava na mídia
digital de forma dispersa, com pouca presença digital, e a gente estabeleceu com vocês um trabalho visando o longo prazo, né, para que essas situações pudessem ser construídas no tempo certo, na colocação certa. E hoje eu entendo que a exposição nossa digital em todos esses canais são muito importantes, porque cada um tem o seu público, né? Então, desde o LinkedIn tem o seu público, a exposição correta no LinkedIn tem o seu público, mas o Instagram, por exemplo, né, tem um outro público que é super importante nessa construção da marca, né, da visão da marca, da confiança da marca. Seja para pessoas que às vezes nem estão te seguindo no LinkedIn, profissionais, mas que te veem no Instagram, por exemplo, seja também para os próprios funcionários. A construção da marca para a visão dos colaboradores é muito importante. Também essa relação de confiança, poder falar assim, olha, tá aqui um vídeo que é legal compartilhar com a família, é legal compartilhar, olha aqui que eu trabalho, olha aqui que eu estou fazendo. Então, tem todas essas dimensões e estar presente em todos esses canais é extremamente importante para a construção dessa marca com confiança. Eu acho que existe uma concepção, que eu nem sei se é uma concepção antiga ou só uma concepção errada, de que o marketing você fazer uma promoção e você sempre tem que vincular essa promoção a uma venda. Tipo assim, eu faço um anúncio porque esse anúncio vai me gerar essa venda. E é uma concepção muito rasa, obviamente isso também faz parte do marketing, mas quando a gente fala de marca como um todo, é muito sobre a percepção que o mercado tem sobre você e como isso influencia a decisão no longo prazo, né? Se a gente for ver, eu fico pensando, às vezes eu vejo umas marcas sendo anunciadas nos lugares aleatórios e aí eu fico pensando, não, mas por que é isso? Mas na verdade não, ele só quer que você veja essa marca muitas vezes, e na hora que você for tomar uma decisão, você vai falar assim, eu vou comprar dessa marca que eu já vi várias vezes e que talvez eu já tenha alguma opinião sobre ela, ou dessa que eu não conheço. Eu acho que é a natureza do ser humano, né? Então, assim, e pensando nessas cadeias, né, LinkedIn, site e tudo mais, eu acho que o que vem mudando pra gente é que a Metro vem do início de quando quando a empresa tinha site. E por muito tempo a gente tinha um site lá. Como muita empresa tinha um site. Mas a gente era muito mais para ter, sabe? Todo mundo falava assim, tem que ter site, vamos ter site. Mas é muito mais sobre uma estratégia que conecte todos os pontos. É sobre você trazer uma percepção para quem vê aquilo positiva. Muitas vezes a pessoa não vai ler tudo que está escrito no seu site, mas é a percepção que ela... né? É a primeira impressão. É a primeira impressão. Por que eu publico alguma coisa num evento internacional? Eu trago a percepção de que eu sou uma empresa de sucesso por eu estar num evento internacional. Às vezes não é nem sobre o assunto do evento, mas tudo isso tem que ter uma estratégia conectada. Uma coisa que a Metron errou também por um tempo e a gente consertou a gente tinha uma estratégia, a gente fazia um post, aí copiava, colocava no Instagram, no LinkedIn, no Twitter na época, no Facebook, aí a gente ia ver quem curtia lá era a família de um, a mãe de outro. E hoje em dia a gente entendeu que existe uma conexão. Olha, eu faço isso porque isso vai gerar essa percepção, e essa percepção vai poder, agora que eu estou me posicionando dessa forma, vai mudar o jeito que o mercado me vê. Então tem que conectar tudo e tem que ter uma visão de marca. Eu acho que é o mais importante, colocar a marca em primeiro lugar, e depois que você tem uma marca forte, é muito mais fácil você partir para essa segunda parte, que é a promoção de fato. Sim, realmente. E aí é um pouco também essa questão do site, além da primeira impressão, é a sua existência, né? Porque é igual você falou. O que você vai fazer? A primeira coisa que você faz, você vai lá no Google e digita assim, você achou aquela empresa, você entra ali, se ela existe... Olha, essa aqui eu vou começar a olhar, se ela está no primeiro lugar, se ela é bem organicamente ali
eu encontrei ela existe, ela é uma boa empresa. Então, é a primeira impressão da pessoa com você, né? Exatamente. Se o seu funcionário vai lá e mostra o trabalho dele, né, nas redes sociais, isso para a família dele, isso gera um senso de comunidade. A sua empresa está atingindo outros objetivos ali também, né? É isso. E é o que você falou antes, né? Assim, se eu vou comprar alguma coisa de uma empresa, ela não tem nem o site, já é uma coisa que não está bem, né? Então começa ali. Mas, por um outro lado, se eu vou comprar uma coisa e eu tenho uma marca estruturada, bem colocada aqui, tem tá o tempo inteiro na mídia, como você falou, eu preciso comprar alguma coisa, poxa, mas então aquela empresa, vou cotar, vou entender, vou gerar ali. Eu acho que talvez por ser digital, apesar de site ser uma coisa já que não é nova, né, mas talvez por ser digital as pessoas não tenham tanta velocidade e facilidade de entender que é o mesmo que uma vitrine de loja. Por que a loja no shopping toda bonitinha vende mais caro do que a loja que toda bagunçada e tudo mais? Às vezes a loja bonitinha no shopping talvez também não está vendendo, mas você passa e fala assim, nossa, esses caras devem estar ganhando um dinheiro. Então é uma vitrine, é a primeira impressão. Porta de entrar. E tem um outro ponto também, alguém uma vez comentou comigo que você ter um site é como você ter uma casa própria. Sim. E eu achei engraçado isso, e recentemente, não sei se vocês conhecem o Elo7, que é uma loja de artesanato online, eles foram vendidos várias vezes, quem comprou por último foi a Enjoei, e de um dia para o outro ela decidiu fechar, porque não estava dando lucro, enfim, teve as razões dela. Todo mundo que tinha conta na Elo7, todos os artesãos que tinham, se não tinham outros canais de venda, eles perderam tudo, perderam os contatos, perderam todas as informações e toda a reputação que eles construíram naquele tempo. Então, quando a gente usa as mídias sociais, a gente está alugando um terreno num lugar do outro, entende? A gente está falando bastante de site, mas é a quantidade de seguidores no LinkedIn, a quantidade de views que o seu coloca, post atinge, né? É a diversificação, e é esse lugar, né? Esse lugar dentro da mídia social. Principalmente quando, não sei no caso da Metro, mas a gente, por exemplo, na M2M é tudo orgânico, né? Então a gente não impulsiona, porque não é uma venda de clique, né? Então, eu não quero atingir muita gente, eu quero atingir a pessoa certa, né? E um dos pontos para atingir as pessoas certas é também a qualidade do que você está publicando. Sim. Não adianta você ficar publicando abobrinha todo dia, né? É preferível você passar uma semana sem publicar um negócio de impacto, ou publicar bem publicada uma inovação. No nosso caso, por exemplo, tem dado bastante resultado na hora de bem publicar uma inovação, né, que a gente está lançando ao mercado, por exemplo. Os últimos posts do nosso lançamento do Nox Signal foi estrondoso. Por quê? Na verdade, era um conteúdo de relevância, de inovação, e que vai. Então, o fato de estar publicando também, só publicando, não quer dizer muita coisa. No nosso caso, precisa ter a parte da relevância do que você está colocando. Qualidade sempre em primeiro lugar, não tenho dúvida disso. E a estratégia por trás do porquê você está fazendo aquela coisa. Uma palavra que eu sempre repito vamos fazer o que faz sentido pra gente. Vamos entender por que a gente está fazendo isso. E depois que a gente entende por quê, vamos pensar qual que é a melhor forma da gente fazer isso. E isso é para site, isso é para publicação, isso é para campanhas de marketing e tudo mais. E no caso aí do Felipe contando o Nox Signal, é interessante você ver a diversificação dos canais utilizados, né? Você usou nas redes sociais, você fez um release junto com os seus parceiros, então você também explora várias mídias para você fazer um lançamento de um produto, de uma novidade, né? Então isso também é importante, e você mostrar isso de diversas formas, né? E outra coisa que o Felipe pontuou da questão do público interno, né, da importância do público interno, é que cada uma das pessoas que vocês têm dentro das empresas de vocês podem contribuir também para essa presença digital, né? Como que vocês trabalham isso internamente hoje, né? Essa ideia das pessoas fazerem parte, né, serem parte da construção da marca de vocês. Vai lá. Eu acho isso muito importante, assim, eu acho que
o digital é uma extensão do dia a dia da empresa. Então, a Metron sempre a gente trabalhou muito com a questão do bem-estar, do clima organizacional, e a gente tentou transparecer e vem tentando fazer isso também no ambiente digital, envolvendo as pessoas. A gente criou um grupo de embaixadores da marca da Metron que, de forma bem estratégica, a gente envolve eles em algumas estratégias, dá alguns spoilers de coisa para gente para eles saberem antes e tudo mais, de forma que eles estejam engajados na questão digital e na questão até mesmo do dia a dia da empresa e sejam promotores da marca da Metron. E a gente vê claramente os números como eles mudam, né? Quando você traz essas pessoas que estão ali no dia a dia, estão com um colega e tudo mais, e elas veem que elas são vistas de forma diferente, elas engajam as pessoas do lado e a gente consegue ver um resultado muito melhor. Então, hoje em dia, eu diria que esse trabalho de embaixadores da marca que a gente criou é um trabalho de sucesso que vem trazendo esses resultados para a empresa. Bem, do nosso lado a gente não tem feito uma coisa tão estruturada, né, mas a gente tem promovido bastante com que a voz da empresa nas mídias não seja só de uma pessoa. Não seja só, por exemplo, minha, que estou na liderança geral da empresa, mas que esteja distribuída não só nos outros executivos, como também nos funcionários. Então, eu acho que nada melhor para uma pessoa que desenvolveu um produto, por exemplo, que trabalhou naquilo, ele ser o embaixador daquilo, daquela notícia, daquela condição para fora. E isso faz um trabalho fantástico, não só para a empresa, como também para as pessoas. Ou seja, olha como é que eu saí aqui. Olha, estou no canal da empresa, estou bem colocado, eu falei, não falei bem ou não falei bem, né? Eu pareci legal, não gostei do jeito que eu apareci, mas é uma experiência para todo mundo. E para quem está olhando de fora, percebe que não é a empresa é feita de pessoas, não é só um, né? Não é a empresa do Felipe, ou a empresa, não é isso, né? Ou seja, não, tem todo um processo e um trabalho feito por trás que tem as pessoas comunicando junto com a gente. Eu acho que isso feito de forma orgânica tem dado excelentes resultados e eu acho que feito de forma bem natural, né? Uma coisa que eu sinto que incentiva as pessoas também, tem obviamente aquelas pessoas que são por si só já gostam de publicar as coisas e tudo mais, e na Metron a gente começou a compartilhar, republicar ou comentar nas publicações das pessoas. A pessoa vai num projeto, vai lá, viaja, está num projeto, estou fazendo um projeto tal. A gente faz um comentário, ou a gente compartilha. Isso é um reconhecimento. É um reconhecimento do trabalho da pessoa. E aí você vê que depois que a gente faz isso uma vez, as pessoas têm mais vontade de continuar fazendo isso, de continuar promovendo a empresa. Então é uma bola de neve que vai se autoalimentando e vai trazendo resultados. E já aconteceu de vocês publicarem alguma coisa, né, nas mídias sociais pessoais ou das empresas e os clientes comentarem? E como que foi esse impacto deles trazerem esses comentários de que eu vi tal coisa no seu LinkedIn, eu vi tal coisa dentro do perfil da empresa, nesse sentido? Eu vou dizer que está acontecendo comigo um fenômeno que é o seguinte: você está viajando, né? Poxa, nossa, você está andando muito, né? Cada dia você está num lugar diferente, está fazendo muita coisa. Isso tem sido assim recorrente, né? Então, ou seja, realmente o trabalho meu estar andando para cima e para baixo, estar junto do cliente, estar entendendo o mercado, colocando. Então, realmente a gente viaja bastante. Mas estar publicando corretamente hoje é uma recorrência. Ou seja, onde eu chego, você está viajando muito, hein? Você está em todo lugar e tal. Isso dá para ver isso em todos os ciclos, tá? Não é só no ciclo profissional. Então, no ciclo profissional, é no ciclo familiar, é no ciclo de amigos, onde for, isso é uma constante hoje em dia, né? Então, você vê que o resultado desse trabalho da reforço de marca e tal, que não é um trabalho da venda do marketing para vender um produto específico todo dia, como o varejo, por exemplo, né? É um negócio bem diferente, o bicho é diferente, mas você vê que isso tem dado muito resultado. É um sinal que eu colho, falo assim, olha, realmente está funcionando bem.
eu tive uma situação, acaba que a Metron, a gente tem um relacionamento muito bom com muitas pessoas que passaram pela empresa, trabalharam na empresa, e às vezes eu encontro eles, e aí eu já ouvi algumas vezes, nossa, a Metron tá diferente, né? As coisas estão crescendo, vocês estão viajando. E assim, obviamente, a gente está crescendo, mas é muito sobre a imagem que a gente passa nas redes sociais, né? E isso vira até mesmo uma ferramenta de conversa. Eu vou em evento, você teve no evento tal, né? E aí já começa um assunto e tudo mais. Daí você tem uma pauta e pra você também sabe, né, do evento da outra pessoa que foi. E é muito legal. A gente, agora no último mês, a gente fez algumas publicações sobre data center, e aí eu vi uma pessoa falando, a Meta tá trabalhando muito com data center, né? Assim, a gente fez as publicações, e obviamente a gente está trabalhando como a gente vem sempre trabalhando nos últimos 10 anos. Só que você faz essa publicação, a percepção da pessoa não, os negócios estão acontecendo. Então, é total isso, total. Eu ainda não tive a questão da família me falando isso, mas eu imagino que é porque eu acho que a minha família não está no LinkedIn. Bom, e se a gente pensar, né, nessa questão desse mix de marketing, a gente entra nessas pautas, por exemplo, de feiras, eventos, a gente tem o digital. Principalmente depois da pandemia, pareceu que o mundo era só digital, porque era o único canal que a gente podia se comunicar. Depois da pandemia, volta muito forte essa questão das feiras e eventos, né? Como que é esse processo de vocês para definir a participação nessas feiras e eventos, essa questão do orçamento, do planejamento estratégico? Ele é realizado, por exemplo, caso a caso, os eventos setoriais, ou ele é feito anualmente? Como que isso funciona? Nós, da M2M, temos um planejamento que é feito no final de cada ano, né? Na definição do orçamento de marketing, do orçamento para eventos, né? Onde a gente tem várias categorias, ou seja, a gente define os eventos que é necessário estar, né? Para alguns a gente vai como patrocinador, com stand nas feiras que fazem sentido. Outras feiras a gente sempre aparecem novas feiras, né? Então a gente também tem orçamento para visitar e entender, né, aquela feira e se vale a pena expor a marca lá ou não. E outras feiras, elas são a gente vai para poder realmente entender o mercado, entender as inovações só como visitante, né? Então e compõe tudo isso, mas na prática todas essas participações geram coisas digitais que vão para as mídias sempre, mas a gente tem um planejamento inicial, né, de orçamento que não quer dizer que o planejamento que você fez vai estar escrito na pedra, né? Então, às vezes aparecer um evento do meio do ano que não existia quando você fez o planejamento. Então, vamos tirar do investimento de colocar em outro. Essas remodelações do orçamento acontecem durante o ano, mas sempre tendendo a ser um mínimo do que estava. Fazer realmente o que estava planejado é o mais adequado, né? Então a gente tem um planejamento que é feito no final de cada ano, com a definição de orçamento, e executa-se a partir dali. Em termos de definição de orçamento, é a mesma lógica nossa. Mesma lógica nossa de definir. Obviamente a gente faz uma previsão, né, o orçamento como um todo do ano, e através dessa previsão a gente faz uma definição do que a empresa pretende investir em marketing, e através disso a gente vai definindo o que em marketing, o que eventos nós vamos. Nós, como temos 3 verticais âncora na empresa, né, que é setor elétrico, indústria e missão crítica, que é data center e hospitais, a gente define os orçamentos para cada um deles, define eventos âncora para cada um deles. Então, olha, esse é o evento que a gente vai investir mais, e aí a gente vai envolver mais pessoas, qual que é a estratégia, a gente vai criar um jantar junto, a gente vai ser expositor, a gente vai ser palestrante, enfim, a estratégia por trás disso, e
é mais flexível, como é no caso de vocês, os eventos que a gente vai como visitante mesmo, né? A gente tem uma primeira ideia no início do ano, mas aí num período de 2 meses anterior ao evento a gente vai validando, nós vamos nesse mesmo? Ou vale a pena a gente ir naquele outro? E assim por diante. Aí Então, com esse boom de eventos agora também, né? Anualmente vários novos eventos estão sendo lançados. E é muito importante fazer um trabalho de realimentação se o evento foi bom ou não. Ou não. Como qualquer empresa, a gente já errou. A gente já errou em eventos, tanto no sentido de ser expositor, quanto no sentido de ser visitante. Então, o que a gente vem fazendo é sempre sendo crítico. Olha, esse daqui foi bom, esse daqui a gente não vai fazer de novo, esse daqui a gente vai fazer diferente. Vamos nesse. Já no decorrer desse ano, a gente já mudou. Não, vamos nesse, vamos naquele. E surgem oportunidades, né? Às vezes surge um evento do nada que faz sentido ir. Enfim, às vezes tem que ser remanejado. Dentro desse planejamento, tem alguma coisa que não pode faltar? Algum tipo de presença ou algum tipo de evento específico? Olha, do ponto de vista muito pessoal, né, eu acho que existem eventos que eu busco entender coisas que estão acontecendo na fronteira do conhecimento do que a gente está trabalhando. Então, alguns eventos internacionais, por exemplo, eu gosto muito de ir para poder entender o que está acontecendo fora, né? Não é porque fora do Brasil está melhor do que aqui, não, é para ver o diferente mesmo, que às vezes a cultura, a forma de atingir o mercado é diferente. Então, eu sempre busco ter esses eventos para poder entender o que está acontecendo fora da bolha do que a gente coloca. Então, seja aqui ou seja fora do Brasil, isso a gente tem ido para... E existem eventos âncora, né, que a gente sempre executa, às vezes um evento bianual. A gente já trabalha o orçamento sabendo que a gente vai estar naquele evento bianual com a presença forte, né? E entender essas características é o que eu acho que faz o conjunto do todo, né? No fim das contas, tem algumas coisas que são esperadas do cliente. Tem algumas coisas que são esperadas do cliente que você esteja lá, porque eles são uma representação de, olha, essa empresa está nesse negócio e tudo mais. Esses eventos são eventos indiscutíveis, você tem que estar. Eu acho que esse é o ponto principal, mas no fim das contas é estar próximo do cliente, estar sendo visto pelo cliente. Uhum. E tem diferença, né, em ir como visitante, como expositor, como palestrante, como patrocinador, porque a gente fala de patrocínio em evento, ele pode ser de inúmeras formas, né, patrocinar a cadeira, patrocinar o almoço, o jantar que está acontecendo dentro do evento. Então, como vocês fazem essa escolha, assim, como é que ela se conecta na estratégia do ano? Como que é pensado isso? Bem, isso vai muito definindo da relevância do evento, né, do quanto a gente vai separar do budget para aquilo, né, e das negociações que a gente consegue fazer com os eventos, né, dentro da proposta inicial dos eventos e o que a gente consegue efetivamente na prática negociar, tem uma diferença grande, né, o que vale a pena a gente trabalhar isso bem. Então, às vezes, você está entrando com um patrocínio maior, mas aquela cota não está gerando uma exposição da marca na cadeira, por exemplo, né? Uma boa negociação, a gente consegue trabalhar isso, eu diria assim, espremendo o máximo possível para conseguir o máximo dentro de cada evento onde a gente chama, a gente está indo. Mas eu acho que é muito dessa retroalimentação dos eventos, né? Então, o evento do ano anterior, a avaliação de como é que foi, entender qual é o budget adequado para aquele evento é um dos pontos fundamentais, né? Para que você possa gastar certo, né? Porque quando você começa também gastar é fácil, né? A hora que você vai saber como bem gastar o budget do marketing é o mais importante, eu acho que A gente teve casos já esse ano de eventos que no passado a gente foi expositor e a gente falou, vamos fazer um teste investindo sendo palestrante ao invés de ser expositor?
Porque também não é todo evento que ser expositor é o melhor. Eu acho que existe um pouco essa concepção de que, não, eu tenho que ser expositor. E principalmente fora do Brasil, eu vejo muito uma estratégia para o visitante. Eu não sei se você repara isso. Por exemplo, a empresa faz uma camisa específica para aquele evento com alguma coisa escrita. Então, ele é visitante, ele está fazendo um investimento bem menor, mas ele está fazendo uma promoção da empresa. Sim. E ele está mostrando extraindo o máximo, né, do evento. Mas é muito sobre tentativa e erro. Acho que algumas coisas são mais óbvias, mas sobre a sua capacidade de investimento, o que você pretende com aquilo e teste. Não é sempre no primeiro evento que a gente vai conseguir chegar no ponto ótimo. E no mercado de vocês, né, participar, fazer palestras, igual você estava citando, às vezes a gente definiu que a gente não ia como expositor, vamos como palestrante. Qual a importância, né, para o mercado de vocês de ser um palestrante, de estar como um locutor, né, uma pessoa que entende sobre o mercado? Eu acho que, assim, todo mundo olha para quem está falando no palco com respeito. Isso é uma natureza. Então é um respeito que você ganha estando ali falando. E obviamente o palestrante ele ganha quase que não vou falar que é uma garantia, porque as pessoas podem ir ou não, mas assim, quem está ali está te ouvindo. Então eu acho interessante e eu acho que também é uma forma de tratar. Eu acho que tudo que você fala é muito mais bem absorvido quando está num contexto de uma palestra, de um case, as pessoas anotam e tudo mais, aquilo ali volta com uma ação, que é diferente às vezes de um comentário, a pessoa passou em frente ao seu stand, fez um comentário, você fez aquela primeira apresentação, entregou o cartão, talvez não vai ter aquela memória tão grande. Então é questão de estratégia, mas eu acho que é muito importante, tanto as palestras em eventos, mas também uma coisa que nesse ramo de engenharia eu acho que é super importante, que é os casos de sucesso. Você constantemente está falando, ou em palestras, eventos, ou até mesmo nas mídias digitais, sobre os casos de sucesso, sobre o que você já entregou naquele cliente. Às vezes, quando a gente está falando de engenharia, não é tão simples explicar o seu escopo, mas é mais fácil explicar o valor que você trouxe para o outro cliente. E aí, às vezes, o concorrente ou uma empresa parceira vê aquilo, e isso traz um peso muito grande na hora da tomada de decisão. Então, acho que isso tudo está contido nessa ideia de trazer informação através de uma apresentação ou palestra. Eu acho que estar exposto e estar tendo voz nesses eventos é extremamente importante, né? Seja das diferentes formas que existem para se estar num evento como palestrante, né? Seja como patrocinador, fazendo uma exposição de produto, de venda mesmo, de uma palestra assim, ou seja, também discutindo assuntos relevantes da fronteira do conhecimento ou da fronteira regulatória, ou explorando, entendendo para onde as coisas estão indo. Eu acho que também faz muito efeito, seja para o reconhecimento da marca, seja para o reconhecimento da relevância da empresa, de poder estar entendendo. Então eu gosto muito de estar em eventos onde a gente pode fazer mais do que só palestras de venda, speech de venda mesmo, né? Ou seja, vamos estar lá discutindo um assunto relevante, vamos entender ou trocar experiências, né? Eu gosto muito desse tipo de forma de expor a empresa, porque eu acho que traz onde mostra que a gente realmente tem assuntos relevantes e que está trabalhando efetivamente para poder ampliar mercado, ampliar a fronteira, ampliar a regulação, porque tem muitas coisas que nesse nosso mercado que tanto no setor elétrico, no setor de cidades inteligentes, então é um setor que está quase que tudo por fazer do ponto de vista regulatório, né? Então discutir o mercado, né, também eu acho que é muito importante, mas eu acho que é uma composição, ou seja, então a gente faz sim palestras de speech de venda como patrocinadores de evento, mas a gente também tenta estar discutindo assuntos relevantes, né, com o mercado também nessas palestras. Eu acho que é super importante. Eu acho que, assim, existem momentos diferentes para essas coisas, né? Tem momentos para speech de venda,
Mas até mesmo pensando em eventos, esses eventos âncora, eu acho que é muito mais o evento para mostrar no que você é bom, o que você faz. E depois, obviamente, que o cliente viu aquilo, você pode vir com um speech de venda. Mas uma coisa que eu vejo muito é essa tentativa de vínculo. Ó, quanto que esse evento vai trazer de venda para a gente? É difícil fazer esse dimensionamento. Esse tipo de venda complexa no B2B, no mercado que a gente trabalha, é muito difícil. Falar que eu consegui medir diretamente a causa e efeito de estar no evento e estar com um contrato X assinado, tem poucos casos. Mas o fato do seguinte, imaginar, tem um evento chave do setor, de repente a M2M não está. Eu sei que isso vai trazer de forma negativa também aquele ponto. Não quer dizer que você tem que estar em todos os eventos. Tem eventos que você fala, esse aqui eu não vou mais, esse aqui eu já defini que eu não vou, e tal, tudo bem, mas uma decisão coerente. Agora, não vou estar, no nosso caso, por exemplo, eu não vou estar no Sandy. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Né? No nosso caso, até foi muito interessante. O setor elétrico é muito importante para a M2M, mas ele é um setor que dentro da M2M hoje tem uma representatividade menor do que as cidades inteligentes. E a gente precisava estar no Sandy. Né? É um investimento relevante. A gente conseguiu transformar o Sandy num ponto de link excepcional entre o setor de cidade inteligente, o nosso setor de telegestão de iluminação pública, com o setor elétrico, né, com o pontapé inicial de um projeto Elevante e Unino, onde é que tem atrito nesses dois pontos. Eles têm pontos de interligação e tem muitos atritos. Então a gente começou ali, a gente conseguiu transformar um evento que era um investimento alto para o setor elétrico. Falou, não, cara, eu tenho que trazer todo mundo da cidade inteligente, da iluminação pública para esse evento. Conseguimos criar esse link e acho que foi um sucesso muito grande o Sandy que a gente fez aqui no ano passado, né? E isso acho que foi super importante. A gente conseguiu pegar o orçamento, linkar, ter o speech de venda, ter o speech do setor, linkar diversos setores, falar quem só briga, colocar no mesmo espaço para poder discutir coisas relevantes. Acho que foi muito importante. E a gente conseguiu fazer isso com bastante sucesso. Foi bem legal. Uma experiência bacana que a gente teve. Você já me deu ideias do que a gente pode fazer. Tá vendo? Tá vendo? E se a gente pegar, por exemplo, se a gente fala de marketing e vendas, quase sempre tem uma rincha, né, entre marketing e vendas. Marketing polêmicos, né? Marketing fala que entrega o contato, vendas fala que não está muito bem feito, aí vendas vai no evento e não avisa para o marketing que está indo e o negócio fica meio truncado ali no meio do caminho, né? Ou o contato chega, ninguém trabalhou ele. Então, a gente vê isso muito no discurso das empresas, dessa dificuldade de linkar as duas áreas, né? Como que vocês enxergam essa relação? Como que é para vocês uma boa relação entre essas duas áreas para que possa funcionar bem a empresa? No nosso caso, como a gente trabalha com vendas complexas, né? Essa questão do contato entregue não bem trabalhado, ele é menor, porque até o número de clientes é menor. A gente não trabalha com indústria, por exemplo, onde você vai estar com o seu produto vendendo para diversos clientes. No nosso caso, a venda é mais colocada. A gente tem uma questão que eu acho que não tem jeito de dar muito errado, porque o diretor de vendas é o diretor de marketing. Então, a mesma pessoa. É só se ele começar a brigar com ele mesmo, né? Mas, assim, no nosso caso, essa foi a solução encontrada para não diria que é nenhuma regra, nenhum negócio, mas foi o contexto encontrado para o caso da M2M, o caso nosso interno, né? Então, nós temos um diretor de vendas e marketing, né? E ele atua junto com a Logon na questão. Então não tem como a vendas ir para um evento e a marketing não está sabendo. Então, nesse caso, e precisa estar junto, né? E precisa estar o tempo inteiro junto, porque estou num evento como visitante. Pois pôr a marca lá é importante, mesmo que seja para tirar uma foto, né, e mandar e fazer um mini post falando que estamos lá. Né? E o time de marketing tá lá de manhã, gente, não esquece nossa foto, né?
Às Mas vezes a gente esquece, né? a gente esquece. Eu ia falar aqui agora, eu ia falar assim, a gente esquece, mas é importantíssimo. No nosso caso, a gente não tem o mesmo diretor de marketing e de vendas, o que demanda duas coisas, na minha visão. Processo. Então, no que é rotineiro, por exemplo, o marketing trazer uma oportunidade, alguém, enfim, algum trabalho de promoção que gerou alguma oportunidade, tem que ter um processo claro de como que isso entra no CRM, e é direcionado para alguém de vendas seguir com o processo e, enfim, ir até o fim nisso. Então, os processos bem definidos é muito importante, isso não só no contexto de venda e com marketing, mas no contexto da empresa como um todo, né? E tratar as ações, por exemplo, de eventos, ou as ações, as campanhas, como projetos. Então, olha, nós vamos no Send, nós vamos num evento específico. O que a gente precisa de cada pessoa? Quem é responsável por cada coisa? O que a gente vai fazer no pré, no durante e no pós? Quais são as regras? Colocar isso no papel, definir os responsáveis e definir as datas é muito importante, é muito importante. O mais difícil é o pós. É o pós. O mais difícil é o pós. Mas tem que ter essa cobrança, tem que ter essa definição de responsáveis e prazos, porque senão o negócio de fato não anda, né? Assim, é natural que cada departamento foque no seu dia a dia ali, no apagar incêndio, no que está acontecendo. Então é muito importante a gente definir datas e responsáveis para as pessoas entenderem que aquilo ali também faz parte do trabalho dela. Acho que é o ponto principal. Eu acho que o ponto que você tocou é super importante. Dentro de um evento desse, o mais importante é o pós. Porque se você não trabalha o pós, não consegue captar isso bem feito, né, de forma bem adequada, na verdade fica uma exposição de marca que, no final das contas, grande parte daquilo que foi conversado ali vai se perder, né? E se perder é oportunidade jogada fora, isso que é bem complicado. Então, realmente trabalhar o pós de um evento desse, um evento com a exposição de um stand, uma exposição da marca, né, um patrocinador de um evento, é extremamente importante, né? Ter os relatórios, ter o levantamento das leads, ter o levantamento das oportunidades. No nosso caso, elas nem são tão diretas. O cliente está com essa dificuldade aqui que a gente precisa resolver, tem a oportunidade de criação de um produto para solucionar aquele problema do cliente. O cliente quer uma nova abordagem no nosso produto que dá para fazer. Então vamos trabalhar isso e dar o retorno para desses eventos é extremamente importante. E o pós realmente é muito complicado de tracionar isso, definir essas responsabilidades, mas precisa ser feito. Com certeza. E se a gente for para outro tema polêmico, né, Paty, que é essa questão dos CEOs como porta-voz, assim, a gente sabe que às vezes é difícil, né? Não é a melhor skill, assim, de cada um ser esse porta-voz da empresa, falar frente às câmeras e se posicionar. A gente tem isso é uma dor latente do mercado, né, como um todo. Quem é engenheiro faz uma empresa de engenharia, né? Nunca que ele imaginou que ele ia ser uma pessoa que ia precisar estar em frente às câmeras para conversar. Mas aí, né, a gente tem que lembrar que hoje CEO só não assina contrato, não fica só na assinatura de contrato. Pois bem, eles estão nesse lugar, né? Então, como vocês pensam esse papel enquanto CEO nessa construção da marca, né? Faz parte da rotina ou acontece quando sobra tempo? Como que é essa condução? Isso que você falou sobre engenharia, eu concordo plenamente, assim, se já é difícil para qualquer CEO, para alguma pessoa que vem do histórico de engenharia, a gente normalmente vem com esse histórico meio nerd, tá na frente de câmera, não é algo natural, mas é algo importante. Hoje em dia eu trato isso como uma das funções principais, porque querendo ou não, a marca da empresa é como a empresa é vista, e eu sou responsável pela empresa, então isso vira uma rotina necessária. Não vou dizer que é a coisa que eu mais amo fazer, mas que tem que ser feita. Então, enfim, vira uma função principal do cargo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que na estruturação, na criação da confiança, né? Ela precisa acontecer em todos os níveis, mas ela começa do ponto inicial para ser colocada, para ser construída, né, toda para baixo. Então,
Se não tem um ponto inicial, é muito difícil. Mesma coisa. É uma coisa natural para que eu possa fazer? Não. Né? Não é. É uma questão que seria, eu sou um TikToker. Não, longe disso, muito antes, pelo contrário. Né? Se fosse, até poderia estar melhor nas mídias sociais e tal, para poder, a forma de aparecer na empresa. Mas o que eu acho que importa é a construção da relevância. Então, mesmo que não tenha lá a skill de poder estar aparecendo bem, falando bem diante de uma câmera, numa rede social, mas está lá, está mostrando, está falando assim, eu sou responsável, eu estou fazendo isso, eu estou aqui, é muito importante para a empresa. Como eu falei antes, eu acho que não é só o CEO que precisa falar, né? Todo mundo dentro da empresa precisa, essa construção da confiança passa por estar todos falando, né? Várias pessoas falando dentro da empresa e mostrando as diferentes posições. Mas a fala do CEO, acho que é isso mesmo, hoje é uma função, né? É uma função, um trabalho que precisa ser feito como qualquer outro. A gente acaba que é uma extensão, como as pessoas veem, a gente é uma extensão da empresa. Então, e até mesmo é importante no sentido do mercado, mas também das pessoas que estão ali, para saber que o que a empresa comunica é o que o CEO acredita e que a gente está indo numa direção só. Sei. Então, eu acho muito importante. Não é um trabalho fácil, mas que eu me comprometo sempre a fazer, porque eu entendo a importância disso. E para os CEOs aí que estão nos bastidores, qual que é o conselho de vocês aí para ele aprender a ocupar esse espaço, né, que é tão importante hoje? Eu acho que o conselho é fazer. Os primeiros ficam Aquele muito vai com ruins, medo os mesmo. segundos vão ficando menos piores e a coisa vai avançando, né? É uma função, faz parte da função, né? Acho que não só o CEO, qualquer um que trabalha em qualquer função tem coisas que gosta, tem coisas que não gosta, ou tem coisas que são naturais, tem coisas que não são naturais, mas que precisam ser feitas, né? E nesse caso é mais uma função. É indiscutível a importância disso. É indiscutível. A gente sabe que existem empresas de todo jeito no mercado e tem empresa que o CEO não aparece e a empresa é uma empresa de sucesso. Então é difícil que eu fale, olha, existe um jeito certo de ser CEO, porque cada empresa é diferente. Isso é natural. Mas fato é que marca, a forma como sua marca, como a empresa é vista, isso é importante para qualquer empresa. Então, se o CEO não se dispõe, está tudo bem, né? Não é todo mundo que vai ter essa vontade, ele tem que compensar isso através de outras skills dentro da empresa para fazer a empresa trazer resultados. Tem que haver outras estratégias, tem que haver outras formas de mostrar que a empresa está indo numa direção, que a marca que a gente está posicionando a marca da forma correta. Eu acho que é muito interessante, acho que ajuda muito estar nessa posição e estar mostrando o rosto, mas enfim, eu acho que podem haver outras estratégias, mas que a marca é necessária, isso não tem discussão. Lucas, e para dentro, como que essa postura do CEO que faz esse posicionamento como porta-voz, como que isso funciona na cultura da empresa, como que isso reverbera dentro da empresa? Eu acho que, enfim, a empresa precisa de um senso de unidade. A empresa precisa sentir que as coisas não estão em direções diferentes. Então eu acho que quando a pessoa que está à frente da empresa fala, estamos indo nesse caminho, e aí ela ouve a pessoa, o executivo, o gerente, o coordenador falando a mesma coisa, isso reforça e traz um senso de que, olha, nós estamos indo numa mesma direção. E até mesmo quando o CEO não está falando diretamente com ele, até mesmo em falas, por exemplo, eu estou falando com o mercado, mas ele vê que existe, olha, o líder falou isso na última semana e agora eu estou vendo o CEO representando e falando disso na empresa. Ele entende, olha, nós estamos indo numa direção e eu faço parte de um projeto maior. Então eu acho que é essencial. Eu acho que concordo, eu acho que o papel do líder é liderar, né? E se ele não se comunica com os liderados no sentido de expor as ideias, expor
para onde está indo, mostrar o caminho que está sendo seguido, tá ali também para ouvir, né? Ouvir, entender e ter essa conversa aí. Eu não acho que não é nem uma exposição, é uma conversa, mas mostrar o seguinte: estamos indo para esse caminho. Falar para dentro da empresa é um ponto que é extremamente importante. A gente tem feito isso aí constantemente na M2M e tem tido de forma mais estruturada, né? E tem tido excelente resultado. Eu acho que falar para dentro é tão importante quanto falar para fora. Com certeza. Se não mais importante, às vezes. Para que aquelas pessoas engajem com vocês, né? E sejam também engajadores da marca no dia a dia, né? No fim das contas, uma empresa é feita de pessoas. Se você não tem pessoas que querem estar ali, estão engajadas no mesmo objetivo para trazer resultados, obviamente a empresa também é feita de vendas. Sim. Mas a gente tem que juntar essas duas coisas. E isso é muito importante. Isso é feito através de uma comunicação bem formulada e rotineira. Sim. E falando um pouquinho, né, de tudo que a gente falou aqui, né, juntando todo esse mix, né, de ações e de possibilidades que o marketing traz, né, a gente vive num mercado que as pessoas acham que existe uma venda rápida para tudo, né? Hoje as pessoas estão muito aceleradas por causa do digital. E eu acho que o mercado de vocês é um pouco diferente e isso mostra a importância, né, do reforço de marca, né? Então, quando vocês olham para tudo que vocês têm feito, o planejamento de marketing que vocês têm feito nos últimos anos, o que de fato vocês acham que tem movido as vendas, né, o retorno lá na ponta como venda, né? Tem como isolar uma coisa só? Ou é parte desse projeto maior que vocês têm feito? No nosso caso, é o projeto maior, né? Eu acho que é uma questão muito particular do mercado que a gente atua, da forma como a gente atua, né? A gente está muito longe do varejo, né? Seja até mesmo da venda para a indústria, mas o número de clientes nosso é muito reduzido, nosso ciclo de venda é longo, baseado nessa confiança, né? De todos os níveis. Então, eu acho que no nosso caso, muito específico da M2M, é uma composição de tudo. Então, precisa estar pessoalmente no cliente, precisa estar conjuntamente, precisa aparecer em eventos, precisa aparecer nas mídias digitais, precisa aparecer em eventos diferentes, né? Então, é o conjunto disso que tem feito esse trabalho. E a gente não consegue hoje mensurar, né? Porque como não é uma questão direta marketing, venda, né? Então não tem como fazer uma mensuração direta, mas a mensuração ela acontece quando a gente vê os resultados da empresa, ou seja, o crescimento, a forma como está crescendo, a forma como cresce organicamente, e as vendas crescem organicamente, né? Que é o caso que está acontecendo com a gente há bastante tempo já. Então, eu acho que é isso, ou seja, o resultado final do trabalho dá para ser medido pelos resultados finais da empresa. E tudo isso é marketing, né? Todos os pontos que você falou, eu acho que Sim. A gente esquece que fazer a visita no cliente, fazer a promoção técnica, fazer esse trabalho de convencimento também é marketing. Porque talvez as empresas, mesmo antes de terem o seu departamento de marketing, já faziam isso e não sabiam que era esse trabalho. Mas concordo plenamente. Acho que é um conjunto de tudo. Acho que é um conjunto de o trabalho ativo em cada cliente, o trabalho da imagem que a empresa, como a empresa se posiciona no mercado, e isso tudo consolida a tomada de decisão do cliente no final. Teve algum canal, Felipe, que você subestimou e depois hoje em dia você fala assim, realmente foi muito bom ter investido nisso aqui? Olha, eu te falo que até esses podcasts gerando conteúdo para os outros canais, eu acho que é o ponto principal, né? Do meu lado, né? De subestimar esse tipo de canal, né? Ou seja, de um vídeo postado no YouTube, tirar os cortes e levar isso para geração de conteúdo e a capacidade que isso tem de gerar muitos conteúdos de relevância, eu acho que é super importante. Então, se teve um canal que eu acho que eu subestimei e tal, é o canal
a quantidade de conteúdo feito a partir do que a gente está fazendo aqui agora, hoje, por exemplo. Eu diria que talvez o podcast é uma coisa que até facilita para nós que não somos naturalmente pessoas da mídia, que gosta de falar em público e tudo mais. Eu acho que o podcast, ele facilita porque a gente está aqui conversando. A única diferença é que a gente tem uma câmera filmando a gente. E isso facilita com que a gente fale muita coisa, que a gente teria muito mais dificuldade se tivesse uma câmera aqui e fala exatamente a mesma coisa. E isso depois é utilizado de conteúdo e eu acho que fica até mais natural. Uhum. Porque, obviamente, quando a gente está filmando ali eu acho que é necessário também, mas quando a gente está filmando para a empresa, vira uma coisa um pouco mais robótica aquilo ali. Então, eu gosto e eu acho que tem muito resultado. Ok. E aí, vamos para a segunda parte polêmica do dia, né? A primeira, a relação marketing-vendas, e agora a relação marketing financeiro, né? Como explicar para o financeiro, porque, igual você falou, você vai mensurar lá na ponta só, né? No dia a dia, como explicar para o financeiro, né? Que os investimentos, o que não cortar, porque na hora que vai falar assim, vão cortar, vocês estão precisando cortar alguma coisa. A primeira coisa que todo mundo fala, vão cortar o marketing. Mas se você cortar o marketing, você não começa nem a vender, né? Então, como que vocês hoje, no dia a dia, têm essa relação com o financeiro nas empresas de vocês? Eu acho que tudo parte do que a gente falou no início, que é planejamento orçamentário. Se a gente toma decisões muito pontuais, olha, vamos nisso, vamos naquilo, a gente começa a ficar olhando para o curtíssimo prazo. Quando a gente faz um planejamento orçamentário e a gente tem um planejamento estratégico, um posicionamento de empresa de longo prazo, aonde a gente quer estar, a gente entende como cada ação na empresa vai fazer parte desse resultado. E o marketing, naturalmente, é uma ação importante, porque a maioria das coisas que a gente quer no planejamento estratégico envolve crescimento, envolve vendas. Então, eu acho que a discussão parte disso. Primeiro, de a gente parar de tratar as coisas como curto prazo, a gente tratar como um planejamento de longo prazo e ter uma visão clara da onde a empresa quer ir. E sempre vincular as ações que a gente está fazendo de marketing com essa visão clara de onde a empresa quer ir. Eu acho que tudo parte dessa questão do planejamento, ou seja, um bom planejamento feito no início, né, do ciclo, e a execução a partir desse planejamento, né, é claro que sempre existe essa rusga lá do financeiro, tá gastando demais no negócio, mas tá orçado, tá colocado, precisa ser feito, porque é importante, foi avaliado dentro de um contexto de planejamento estratégico da empresa. Não é comprar um brinde, não é uma besteira. Fazer um evento não é uma besteira. Quem está na frente, né? Tá viajando demais, tá sempre viajando, né? Quem está viajando não está divertindo, não está, né? Não é tá trabalhando, né? Trabalhando muito, e mostrar essa visão de que esse trabalho faz parte do crescimento, da visão de crescimento da empresa, é extremamente importante. Eu acho que os conflitos acontecem, né? As pessoas veem o mundo através da sua bolha ali, né? E às vezes não conseguem entender o todo, mas é importante que fazer o planejamento, cumprir o planejamento mesmo que às vezes com mau gosto de algumas áreas, né? Ou o olho torto de algumas áreas, mas é importante porque se está ali no planejamento é porque fez parte de uma visão do todo, do maior, né? Gente, queremos agradecer a presença de vocês aqui, o papo foi muito bom. Se vocês quiserem deixar aí algum recadinho, alguma dica para quem está ouvindo a gente vai ficar muito feliz, Vi. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, e para mim é muito natural. Assim, a gente passou por vários momentos da empresa e cada dia a gente está melhorando. A gente não está perfeito, acho que o amanhã vai ser sempre melhor, e eu acho que a mensagem o melhor é começar agora.
a gente começar a olhar e entender que se existe um propósito maior para a empresa, esse propósito tem que vir com um posicionamento melhor da marca da empresa, de como que a empresa é vista, e nunca vai estar tudo preparadinho, tudo pronto para as coisas começarem, mas a gente tem que começar. Acho que esse é o ponto principal, e vai melhorando depois. Bem, eu que agradeço estar aqui podendo conversar com vocês. Paty, Nanda, é um prazer, um privilégio estar aqui falando com vocês. Quando a gente começou a parceria com vocês lá na M2M, eu falei com vocês assim, olha, vamos começar para fazer um trabalho de longo prazo. Então, normalmente quando se começa um trabalho desse, vamos tentar fazer tudo e abraçar o mundo. Nem a M2M estava preparada para fazer e chegar a isso num ponto. Eu sabia disso e eu falei com vocês, olha, vamos fazer um trabalho de longo prazo. E hoje eu posso falar que cada vez que a gente olha para trás, a gente vê que está caminhando mais à frente do que estava planejado lá atrás. Né? E só para fechar, Felipe, se alguém ainda não investe em marketing dentro do setor elétrico, assim, como que a pessoa começa? Qual que é o primeiro passo dela? Como ele falou, eu acho que é começar, né? E no nosso caso, é trabalhar em longo prazo, porque se no nosso caso a venda é complexa, eu tenho um ciclo longo, nada que você vai fazer de curto prazo vai te resolver de um dia para o outro, né? Então, preparar a empresa se não está com investimento em marketing, precisa preparar a empresa, precisa preparar as pessoas precisam entender que gerar conteúdos para que o marketing possa divulgar conteúdos relevantes é um ponto que se não faz de um dia para o outro. Então, acho que o mais importante é começar e ir evoluindo gradativamente. Né? Eu acho que esse se tem uma dica que eu daria, seria essa. Complementando o que o Felipe disse, né, é um pouco da questão de que não existe receita pronta, né? Cada empresa é única, existe um diagnóstico, existe execução a longo prazo, né? A gente sempre fala sobre isso, que as estratégias que a Logon faz é de médio e longo prazo. Se você quer resultado amanhã, a gente não sabe nem como está a sua empresa hoje. Então, primeiro a gente tem que entender como é que está o seu negócio hoje, né? E às vezes a ansiedade das pessoas por começar, né? Elas já querem um resultado muito rápido, porque a gente vive um mundo acelerado aí, né? Então, o meu recadinho, né, final, é que fazer branding é usar essas melhores estratégias, né, do marketing a favor do reconhecimento da marca, entender que o marketing é uma caixinha, igual você fala, né, Fê, dessa questão dos quebra-cabeças, né, que a gente tem que usar as melhores estratégias e não as mesmas estratégias para a M2M, não é as mesmas estratégias para a Metron, né? Cada empresa tem a sua estratégia, seus objetivos de negócio, né? E isso é construído aí tijolinho por tijolinho, né? E no longo prazo. Você quer deixar algum recadinho? Eu acho que esse é um ponto, assim, né? A aceleração, ela é do contemporâneo, né? Não é do dia de hoje, não é para o marketing, não é para nada. Mas eu acho que pensar nessa consistência, assim, quantas empresas grandes que a gente vê, ou empresas pequenas também, né, que nascem e morrem muito rápido. Então, você conseguir manter, ter uma perenidade no mercado, você conseguir ter uma relevância no mercado, você conseguir ser reconhecido, eu acho que precisa de consistência. E consistência leva tempo, né? Leva tempo, dedicação, esforço. Hoje a gente tem até, por causa das redes sociais, né? Se você pega, por exemplo, um projeto de uma casa sendo construída, ela é construída em 1 minuto na aceleração do vídeo. Então, a gente já vem com essa ideia de que você cortou todo o processo de crescimento ali, porque você não viu aquela casa sendo levantada efetivamente. Desafios, né? Os desafios, os problemas, enfim. Então, eu vejo o marketing muito nesse lugar. Assim, a construção de uma empresa, ela leva tempo. A construção de um marketing, de um reconhecimento, ela leva tempo. E eu acho que esse é o nosso maior desafio em relação a essa profissão que a gente escolheu, a essa empresa que a gente tem, é conseguir mostrar isso para as pessoas, que num futuro isso é um investimento importante, é um investimento necessário e que vai trazer bons resultados a médio e longo prazo. Então, acho que esse é o meu recado. Mais uma vez, gente, obrigada pela presença de vocês. E se essa conversa fez sentido para você, vem conversar com a gente. E nos vemos aí no próximo episódio do Canal On.